Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Procurando energia para o seu dia a dia, a Puxa Puxa é a sua maior aliada nos seus treinos e aumento da sua performance. Ganhe energia com os diversos doces da marca. Rapadura, pé de moleque, açúcar mascavo e o novo produto, que é o melado de cana em sachê. Acesse agora mesmo www.docespuxapuxa.com.br ou escaneie o QR Code. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha saúde. O nosso maior objetivo, nosso propósito é levar para você informação boa, informação checada em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre checadas, informações nem sempre verdadeiras. Nosso propósito, ao contrário, é levar informação boa para vocês. Como nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais de cada uma das áreas que nós propomos aqui a discutir com você. Então, já vai se inscrevendo, vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal. Hoje, um episódio bastante diferente, mas extremamente interessante, onde iremos falar sobre saúde, mas não a saúde da pessoa física, a saúde da pessoa jurídica, a empresa, que também não deixa de ser uma pessoa, né? A pessoa jurídica certamente é constituída por inúmeras pessoas físicas, que somos nós. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui Dr. Bruno Gualda, advogado na área de direito trabalhista, professor também de direito trabalhista. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o desafio de estar aqui conosco e dividir conhecimento. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar desse assunto tão importante. E muitas vezes estão negligenciados por muitos, porque a pessoa jurídica realmente ela é feita de pessoas e essas pessoas precisam estar bem para que a pessoa jurídica possa ter o resultado esperado, não é verdade? Exatamente. Seja bem-vindo novamente, doutor Bruno. A gente vai falar sobre saúde empresarial e, como muito bem falado pelo doutor Bruno, por trás de um CNPJ existem pessoas físicas. CPFs, né? Exatamente. Quais são as principais precauções, tanto de uma pessoa física, um trabalhador, e do seu empregador, para manter uma relação mais saudável possível? Olha, hoje o empresário brasileiro, ele é um empresário muito criativo. E a criatividade dele envolve uma série de situações. Eu acho que precaução são muitas. Mas eu acho que o principal é que o empresário ele possa ver a sua ideia, aquilo que ele tem de maior valor, sendo bem desenvolvido. E qual que é o papel nosso? Nosso papel é deixar que ele faça isso da melhor maneira possível. E como que a gente faz isso? Fazendo com que ele se comporte, faça aquilo que ele sabe fazer, mas dentro das 4 linhas. Ou, se não for dentro das 4 linhas, que nós possamos informá-lo da melhor forma possível, como ele faz, como ele pode fazer, o que informação ele precisa. Porque o empresário brasileiro, ele tem uma característica peculiar. Ele vai fazendo. Ele sabe fazer. E aí, no fim das contas, a gente, como advogado e como consultor, o que precisa? Precisa colocar ele no caminho certo. É isso que a gente faz, como precaução. A precaução é mostrar para ele aquilo que ele faz e aquilo que ele precisa fazer. Porque, notadamente, um empresário, muitas vezes, ele costuma ter um certo comportamento, ele foi acostumado com aquilo, e a gente precisa mudar a mente dele. E isso não é um trabalho muito fácil. Em termos empresariais, mostrar que realmente a gente pode gerar um resultado bom, mas sem tirá-lo daquela ideia que ele tem, porque o medo muito das pessoas é, mas o que será que vai acontecer com a minha empresa? Ele vai mudar a minha empresa? Ele vai tirar o meu caminho? Ele vai acabar com a minha ideia? A lei acaba com a minha ideia? A ideia real mesmo é que tudo possa acontecer, que aquela ideia criativa possa ser desenvolvida dentro de um ambiente o mais saudável possível, não é isso? Exato. Então, na verdade, a gente fala de trabalho, e trabalho, né? Se você for lá na origem da palavra, a gente tem que ser aqui, como a gente fala sempre a realidade, né? Trabalho, você sabe qual a origem da palavra trabalho? Mas, não. Sabe, Bruno? Trabalho é de triparum, né? Triparum é aquele instrumento de castigo, né? Então, veio vindo essa ideia, e isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque então o empresário, imagina o empreendedor, ele quer desenvolver o trabalho dele, mas o mais importante é que ele tenha um ambiente saudável, que ele tenha as pessoas físicas, os CPFs, as pessoas junto com ele.
Porque pessoas que não estejam remando para o mesmo lado vão atrapalhar muito o desenvolvimento daquela ideia. Outra coisa importante que faz jus aqui essa nossa conversa. Nós todos, e isso não adianta querer fugir, todos nós aqui, você que está aí, nós vivemos 50%, 60% da nossa vida dentro do ambiente de trabalho. Porque pode ficar chocado, ficar triste, mas não vai cair do céu nada na sua mesa. Você não vai conseguir cuidar da sua família sem trabalhar. Essa é a realidade, né? Obviamente tem exceções que você ficou doente, que você precisa de um auxílio, etc, etc. Mas a gente vive no ambiente de trabalho, pensa, vamos supor na regra do Brasil, 8 horas por dia, num dia de 24 horas, onde você dormiu 8, então pelo menos 50% da sua vida, do seu dia, você está no ambiente de trabalho, tendo que conviver com colegas de trabalho da mesma função, clientes, fornecedores, chefes, diretores e o empreendedor. Quer dizer, se essa relação de 50% da sua vida, durante uma parte da sua vida, não for boa, a sua saúde pode ser comprometida. Então, acho que esse é o nosso bate-papo. Falar com o Dr. Bruno quais as formas, né? Quais os mecanismos que o empreendedor, que o CNPJ pode usar para que exista um ambiente de trabalho adequado. Agora, o que você acaba encontrando por aí, Bruno, na sua prática diária, né? Tem muitas empresas que esse ambiente não é bom. Sim. Né? E aquela história que é o empreendedor, a política, né? O costume do empreendedor que é estabelecido para todos. E isso que é o perigo. Exato. Se essa política às vezes não for boa, todo mundo vai ser impactado por ela. E aí começa a gerar problemas. E depois, na prática, pode virar até um processo, por exemplo. Né? Porque essas pessoas não contentes vão acabar procurando a justiça para poder ressarcir essa questão. É tudo isso, né? Hoje você tem também o assédio moral bastante em alta, né? Até assédio sexual. Então, quer dizer, o ambiente de trabalho é muito importante. A saúde no trabalho, a saúde do ambiente é importante, por isso que a gente está aqui. Mas, então, em geral, as empresas começam por onde, Bruno? Quando você vai lá prestar uma assessoria para uma empresa, o que você olha na prática? Esse trabalho de campo é o mais importante, porque a gente vai olhar para pessoas. Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente vai olhar de um modo geral como elas se comportam mesmo. É um comportamento, é isso que você disse. Você vai lá dentro da empresa e você vê o comportamento das pessoas, dos funcionários. Sim, por quê? Perfeito. O que acontece? O que as pessoas pensam? Elas pensam o seguinte, eu vou pegar um bando de documentos, vou olhar e vou chegar a uma conclusão. Não, é verdade. Claro que não. Você vai chegar a uma conclusão o quê? Errada. O que é o nosso papel? O nosso papel não é olhar para documentos, é olhar para pessoas. Então, quer dizer, quando a gente olha para a empresa, qual que é o grande barato da coisa? É saber o que você faz. Amigo, vem cá. O que você faz? O que o seu par faz? Como que é a sua métrica de produção? Como é que é o seu dia a dia? Por que você está feliz ou por que você está triste? O que está acontecendo no dia a dia? Por quê? É isso que vai gerar para nós um excelente resultado para passar para o empresário. Um excelente diagnóstico. Exato, o diagnóstico exatamente como um médico. Sim, a empresa é como se fosse o paciente. Exato, você vai olhar e você vai laudar. Como é que você lauda só olhando, sem perguntar nada, né? Sem fazer uma anamnese, sem fazer algo que é profundo? Tudo que é superficial gera resultados superficiais. Tudo que é profundo gera melhores resultados. Então, quando a gente olha para o funcionário, a gente fala para ele, não, mas como é que é a sua rotina? E ele vai passar para nós isso. Então, o que a gente descobre com isso? Por que a empresa muitas vezes tem problema de burnout? Por que muitas vezes tem muito problema de métrica de saúde? Menos produtividade. Menos produtividade. Por que a pessoa tem bursite, tendinite, epicondilite? Por que acontece isso com a empresa? Onde que está o problema? Por que eu não faço, por exemplo... tem gente que nunca pensa em rodízio de funções. Porque você tem que ser analista 1 da máquina X. Todos os dias. Todos os dias. Mas a pessoa pode fazer outras coisas. Isso é uma realidade. Pode legalmente, pode. Né? Isso é importante a gente falar. Porque também a gente presta consultoria também para empresas e muitas vezes lá o empreendedor, ou o gerente, ou o diretor, ou empresas menores mesmo, não tem essa visão. Que, vamos supor,
uma sorveteria. O cidadão pode trocar de função para não ficar só o tempo todo fazendo o mesmo movimento. Ele pode ficar ali servindo, ele pode ficar no caixa, ele pode ficar no estoque. Isso tem algum problema jurídico ou é possível? É muito possível. Tudo que a gente vê no dia a dia é possível contanto que você tenha o quê? Contanto que você tenha o ferramental. Porque o que o empresário precisa? Ele precisa de algo prático para fazer uma melhor gestão. O que é isso que você está falando? É fazer uma gestão boa do funcionário. E de verdade, para nós, gente, pelo amor de Deus, quem faz 500 coisas repetidas no mesmo dia, acha chato. Isso é do ser humano. Você tem que fazer tudo repetido, cansa. Cansa a mente, cansa o físico. E adoece. E adoece, exato. Por que a gente fala de movimentos repetitivos? Claro. Movimento repetitivo, ele gera o quê? Cansaço físico, ele gera problemas físicos. E é gera dor, gera várias outras patologias até anatômicas. Exato. Né? Tendinites, bursites, etc. Claro. E hoje, o que a gente tem visto muito? Doenças psicológicas e psiquiátricas. Porque, você bem disse, o empresário, ele vive um mundo de resultados. A empresa dele precisa ter resultados, senão... Sim, e tá tudo bem, porque senão a empresa não existiria, não conseguiria suprir as necessidades até financeiras daqueles funcionários. Exato. Então, outra coisa importante também que acho que a gente tem que falar em relação à saúde da empresa. O resultado faz parte, porque também não existe mágica, né, Bruno? Tem que ter o resultado. E a busca desse resultado que nós estamos falando, como ela pode ser, né, de maneira saudável. O resultado é algo, na verdade... necessário. Extremamente. Porque se você tem uma empresa que não gera resultado, como é que ela sobrevive no Brasil? Ela vai fechar. Ela fecha. Doutor Bruno, você comentou algo interessante logo no início da sua fala, falando sobre a criatividade do brasileiro e muitas vezes até o jeitinho brasileiro de começar as coisas não tão da melhor forma possível juridicamente ou dentro de uma CLT, da consolidação das leis trabalhistas, visando o negócio dar certo inicialmente. E o Dr. Sidney trouxe uma fala interessante de a mesma pessoa fazer outro tipo de função. Se uma pessoa é contratada numa empresa pequena ou grande, ela foi contratada para uma determinada função. E de repente ela faz outra função. Tem a função próxima de alguém que está fazendo uma parte de um serviço administrativo, cuidando de um determinado tipo de serviço. Só que essa pessoa pode fazer outro serviço administrativo que é próximo. Só que quando a função são totalmente um pouco diferente do que ela foi contratada. Isso para o dono da empresa ou para o diretor tem algum tipo de problema, impacto trabalhista? A pessoa pode se sentir... Algumas podem se sentir interessadas em trocar a função do seu dia a dia e não ser repetitivo, mas outras podem se sentir... Lesadas. Exatamente. É o tal do desvio de função. Perfeito. Desvio de função. Quando que é um desvio de função? Eu até falei agora há pouco sobre uma pessoa servir no balcão e ficar no caixa. Isso seria um desvio de função ou não? Qual que é o limite disso? Como funciona isso na prática para que até o gestor possa usar a ferramenta desse rodízio tranquilamente, né? Tranquilamente ou não, até onde ele pode ir. Claro, né, Moisés, acho que você que está aí, uma pessoa que é contratada como motorista, exatamente, você não vai poder colocar ela para varrer o chão, ou para servir café, ou para fazer contabilidade. E existem empresas que fazem isso. Também, existem. Por isso que existe o desvio de função, exato, que é punido legalmente. Mas como é esse limite, né? Essa rotatividade de postos... Por exemplo, eu me lembro no hospital, às vezes a pessoa fica um pouco na recepção, depois ela fica um pouco na sala do profissional, depois ela fica um pouco na sala de coleta, e isso já faz com que a saúde mental seja preservada, porque ela consegue ver pessoas diferentes e tal. Mas você consegue falar pra gente como que, no caso lá no tribunal, o juiz avalia isso? Essa questão do desvio de função? Sim. O desvio de função é muito comum. Na verdade, não existe nada na lei trabalhista sobre o desvio de função especificamente. Isso é uma questão contratual. Então, quer dizer, eu fui contratado para A, eu faço A. O que na prática a gente vê? O desvio de função, ele tem realmente um limite. Foi exatamente o que você disse. Eu não posso pegar o funcionário e colocá-lo numa função totalmente diferente, descaracterizando a função principal. É claro que tem algumas funções
que são inerentes à própria função principal. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho uma empresa que faz marmita. E eu tô lá produzindo marmita, cortando os insumos. E aí chega um momento que eu preciso limpar o ferramental. Então eu vou lavar o ferramental. Ora, tem gente que reclama, poxa, mas não fui contratado para lavar. Mas isso é o que a gente chama de jus variandi. O jus variandi é o quê? Ele é uma pequena parte da função principal. Agora, eu também não posso abusar disso. Então o que a gente precisa na prática? Precisa preservar a atividade principal pela qual fui contratado, mas quando eu preciso modificar ou eu preciso trazer a pessoa para uma outra função, o ideal é realmente você pactuar essa alteração contratualmente. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa ter no papel aquilo que ele faz. Então quer dizer que estando no contrato, não haverá, teoricamente, problemas jurídicos. Não haverá, exato. E é por isso que a gente vai para campo. Porque como que eu vou entender o desvio de função sem entender a função? Porque é muito óbvio, muitas vezes, você dizer assim, o que faz um assistente administrativo? O assistente administrativo assiste, ele ajuda. Tá, mas o que ajuda? Até onde vai a ajuda? Ele ajuda o quê? A quem, como, quando? E aí que vem o desvio de função. Por quê? A gente vai olhar para o que ele faz de verdade. Até onde ele vai. E aí, até onde ele vai, é até onde eu escrevo no contrato. É isso que a gente faz. Esse contrato que você está falando, só para quem lá está assistindo a gente entender, é um contrato de trabalho entre a empresa e o colaborador. Isso. Um contrato administrativo. Exato. Não é nada estatal, é um contrato privado entre as duas partes. Isso, é um contrato de trabalho. Que os dois assinam. E que ambas as partes assinam e tem ciência. Olha, o empregador hoje, que tem essa boa organização, que ele chama o empregado e diz assim, olha, a sua função é essa. E a pessoa fica feliz, porque ela não vai fazer nada daquilo que está fora. E também não vai poder falar para fazer a menos. Exatamente. Quando você cobra. Exato. Então olha a importância de ler o contrato. E tudo isso que nós estamos falando faz mais uma vez parte, eu vou repetir 1000 vezes isso, do bom ambiente de trabalho. Porque combinado não é caro. Então combinou, ambas as partes têm que cumprir. Para isso que existe contratos, empregador, empregado e o juiz e o Bruno para, quando isso aí sair do prumo, poder ajudar. Mas ó a importância de ler o contrato de trabalho. Por que acontece, imagino eu, Bruno, você me corrige. O que você acha, Moisés? O cara só assina sem ler, né? Sim, porém, até onde vai o contrato do trabalho entre as partes, o empregado e o empregador, a CLT e uma convenção coletiva? Não pode existir Excelente pergunta, mas explica o que são essas coisas, porque senão ninguém entende nada. Deixa pro Dr. Bruno. Falei, Dr. Bruno. Convenção coletiva, sindicatos, vamos entrar nesse viés. Muito legal a sua pergunta. Convenção coletiva, basicamente, é um acordo entre sindicatos. Então, quais são os sindicatos? Tem o sindicato da empresa e o sindicato do empregado. Tem um e outro. Eles chegam num acordo e esse acordo, ele tem ali várias cláusulas, tá? Eu não vou entrar no mérito hoje de retirada de direitos, porque hoje é possível em algumas camadas, mas a convenção coletiva em si, ela coloca um dispositivo de regras para que as empresas e os empregados sigam. Vira lei, isso tem força de lei. Tem força de lei, exatamente. É obrigatório para aquela categoria econômica. E cada categoria no país inteiro tem algum sindicato que rege. Sim. Que está lá, todos estão sob algum guarda-chuva de sindicato. Você falou de hospital. Todos nós. Exato, o hospital tem o um Cid sindicato Hosp, próprio. Tem o Cid claro. Hosp. Então, você vai... Hotel tem o dele, restaurante tem o dele, todo mundo tem o seu sindicato próprio. Então, isso é legal que você falou também. Sempre, ó, gente, olha que legal. Tem o lado do empregador, do patrão, que é o sindicato patronal, e o lado do funcionário. Como chama? Sindicato dos funcionários. sindicato dos empregados. Tá, do sindicato dos empregados. Então eles se juntam e chegam num acordo. É isso? Isso. Então, porque também tem essas coisas todas, né, Moisés? É meio polêmico até falar isso aqui, mas todo mundo fica falando não, que sempre tem a sardinha mais pro empresário, e não é isso. Né? Não é isso. Se você olhar um empregador, um empresário, um empreendedor que abriu o seu negócio próprio, aí por isso que eu te citei lá atrás, alguns minutos atrás, o jeitinho brasileiro, porque no Brasil, ele vai ter a convenção coletiva para atender. Muitas vezes vai exigir alguns benefícios que ele, inicialmente, não vai ter condições de arcar com esses benefícios. E depois ele vai ter também o contrato de trabalho, que muitas vezes também é alta carga trabalhista. Então, desde uma empresa pequena e a grande, até onde vai essa relação e o poder, se assim é a palavra correta, do sindicato, da convenção coletiva
com a CLT e com esse contrato entre ambas as partes? Bom, o primeiro, o que o sindicato realmente entra em acordo ou acorda é aquilo que vale. Vale. Então nós temos basicamente 3 lados, que são somados, que é o contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho é bilateral. Eu contratei, você me contratou. E você aceitou. Você me contrata e eu contrato com você. Só que será que ele sobrepõe o sindicato, a convenção coletiva sobrepõe o contrato Quem tem mais força? Na verdade, eu acho que são coisas somadas. Mas não tem o que é mais forte que o outro. A verdade é que o contrato de trabalho, ele deve seguir. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Mas em termos de força, eu creio que são somados. Porque o contrato de trabalho, ele não pode ser algo fora da convenção coletiva. Ele não pode ditar algo que está fora. Mas eles são parceiros. Né? E a gente soma isso à CLT. Ou seja, eu tenho uma tríade aí. Eu tenho 3 tipos diferentes, mas que eles têm que falar a mesma língua. Porque a CLT realmente... Que são a CLT, a convenção sindical e o contrato de trabalho entre empregador e empregado. Isso. Hoje nós temos no Brasil a legislação uma das mais protetivas do mundo. Tá? Nós podemos incluir a Espanha, podemos incluir México... Mas em termos de legislação, nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal brasileira é uma das mais completas do mundo em termos de direito do trabalho. Ela é realmente muito específica. A CLT também veio em 88, junto com a reforma da Constituição, ou não? Não, a CLT de 1942. Ela teve alguma reforma depois ou não? Teve, a CLT teve a última grande e profunda reforma que nós tivemos foi do Michel Temer, que foi em 2017. Foi chamada mini-reforma, né? Foi uma... Mas foi profunda, na verdade. Foi bem profunda. A questão lá das terceirizações e outras coisas que eu não estou me lembrando. Mas da terceirização eu me lembro bem que agora foi polêmica, né? Terceirizar o... Atividade fim. Atividade fim, isso. Para quem não entende, é terceirizar a atividade principal da empresa. Então, exato. Antes isso era proibido. Agora, claro que isso também entra em outras searas, né, Moisés? Mas é interessante tudo isso, porque, veja, guardadas a sua opinião sobre CLT e tudo mais, se você também não tem nada, imagina o que o empregador faz com o empregado. Não todos, mas vai por perfil e característica do empregador. Mas a tendência... de perder o controle é muito alto. Então, tem formas, tem coisas importantes e coisas não importantes em tudo isso. Mas tudo isso está regendo esse ambiente que tem que ser de saúde. Porque se você for remetido lá há décadas atrás, ou séculos atrás, quando não tinha nenhum controle, né, Bruno, pra gente pensar. Já pensaram nisso? Você que está ouvindo, já pensou nisso? Já pensou nisso? O que tinha? Escravidão, abuso... Né? Então é muito difícil, sempre é difícil, né? Chegar num acordo que agrade a todos, sempre é difícil. Isso é óbvio. Exato. Porque sempre tem os dois lados. E quando existe o acordo, o contrato entre as partes, né, o empregador e o empregado, e quando o empregador pode ter algum risco de alguma atribuição que ele não fez e ter um passivo trabalhista? Bom, isso... São vários os casos, mas os mais comuns que aparecem para o Dr. Bruno. Hoje o que tem aparecido muito é a parte de doença. Porque como é que você prevê uma doença? Vamos falar de doença psicológica, psiquiátrica. Exemplo, hoje, até me corrija se eu estiver errado. Vamos lá. A CID-11 teve uma alteração, inclusive agora incluiu a burnout como uma doença específica que deu 85, até a CID própria. O que é o burnout? É o esgotamento, o síndrome de esgotamento. A pessoa chega num nível de estresse tão elevado e de cansaço tão elevado que ela simplesmente pifa. Esses casos têm me chamado muita atenção. Porque como é que eu vou fazer para prevenir? Vamos falar de uma atividade comercial. Venda. Você precisa vender. O que é vender? Precisa gerar negócio para a empresa. Agora, como é que é o meu ponto... Né? Que eu saio da saúde pro problema. Que você aperta sem espanar. Exato, né? Exato. Qual que é? Essa é uma questão muito... Sabe por quê, cara? Porque assim, a gente tá aqui falando um assunto, falando assim, de maneira bem tranquila, mas temos que lembrar o cerne de tudo, que a empresa, ela precisa ter resultado. Sim.
Ao mesmo tempo que ela tem que ter saúde, o ambiente tem que ser saudável. Ao mesmo tempo que ela não pode, obviamente, nenhum empreendedor quer que o seu funcionário sofra um assédio moral, ou que sofra de burnout, ou que sofra de crise de ansiedade ou tendinite. Nenhum empresário quer isso. E aí existem todas essas regras. E você estava falando, né, que você hoje está preocupado, e eu também concordo com você, que cada vez aumenta um pouquinho mais essas questões das doenças ocupacionais. Tá? E para isso, que aí vem isso que você falou, que é a prevenção. Né? Que é fazer com que tudo ocorra de maneira adequada, que tenha os equipamentos de proteção individual funcionando, que ninguém use de maneira abusiva do poder. Agora, e aí entra outro veículo de instrumentalização. O código de conduta dentro da empresa. Isso, olha, é um quarto. Exato. Qual que é a relação desses quatro documentos? E vou voltar só uma coisa antes de começar isso aí. A intenção, gente, claro que tudo tem gente mal intencionada também, mas intenção, no geral, eu trabalho com isso há muitos anos, é sempre boa, acredite. Você que é funcionário, que é colaborador, a intenção é boa. O empreendedor não quer falar, não, quero que todo mundo tenha burnout. Não, óbvio que não. Todas essas, incluindo a convenção coletiva, a CLT, tudo é feito para que tudo ande em harmonia. Não é verdade? Mas o Moisés estava te perguntando sobre, então, esse instrumento que é o código de conduta, compliance. Sim. Isso aí mudou um pouco a sua vida, acho, né? Muda. E antes de falar de qualquer coisa, nós precisamos lembrar que é o seguinte: o empregado, ele é um ativo do empregador. Ele é um ativo. Ou seja, é óbvio que o empregador não quer lascar a vida do cara. Não, ele é o mais importante. É lógico. Não é um ativo, ele é um diamante. Ele que tem que fazer a empresa andar. Claro. Ou seja, se eu tenho esse ativo mal trabalhado, mal cuidado, o que vai acontecer com a minha empresa? Ela vai ficar péssima. Agora, muito interessante que você falou sobre o código de conduta, ou o que a gente chama também de regimento interno, ou regulamento interno. O regulamento interno, ele expõe empresarialmente limites, penalizações, ele coloca regras internas. Ele é o famoso livro de direitos e deveres, o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro da empresa. Isso é maravilhoso, mas infelizmente a maioria dos empresários não tem esse caderninho, essa caderneta, mas precisariam ter. E isso no dia a dia, também o gestor dentro de uma empresa muito solto, e o que ele faz? Ele abusa. Abusa do poder. Isso. E esse acho que é um dos principais pontos. Porque quando você fala do empreendedor, a cabeça é uma. Sim. Quando você fala do gestor, é outra. Né? E o gestor daí mal intencionado, ou às vezes nem sempre mal intencionado, mas mal treinado, mal preparado, acaba indo pro abuso, às vezes sem querer. Ou você concorda não com está isso? No seu estado pleno de saúde. Também. Porque ele já pensava demais. Não é intencional. Ele tá Você não vê um jogador de futebol, por exemplo, que perde a cabeça? Exatamente. Você lembra o Zidane, por exemplo? Sim. Craque, bola de ouro, acho que deve ter. Cabeçada no cabeçada. E aí o que acontece? Numa empresa é a mesma coisa. Exato, mas olha que interessante, né? Quando a gente fala do funcionário da ponta, que é o que eu chamo de linha de frente, como que eu cuido dele? Cuidando do chefe dele. Cara, é simples. Por que o cara tá assim? Porque o chefe dele foi mal treinado. Ele não sabe a regra. Ele não sabe até onde ele pode ir. Exato. Aí o que ele faz? Eu posso ir até onde eu quero. Ninguém colocou trava nele, ele vai até onde ele quer. E até onde ele quer? Ele vai indo, pressionando e vai apertando a pessoa até o ponto da pessoa entregar o resultado. Só que isso aí... Quanto custou? Custou a saúde. Custou a saúde do cara. E aí quando você gerou o problema de saúde, aí o problema ele é muito maior. Porque aí eu deixei o meu ativo virar um passivo. Com certeza. Porque o funcionário fica doente. Isso não é interessante para todos os lados. Pra não vai ninguém. ser interessante para o cliente, para o fornecedor, para o empregador, para o empregado, para ninguém. Para ninguém, óbvio. O empregador não quer. Porque imagina só o gestor fazer isso. O cara que tá lá em cima, no macro, quando ele olha, ele fala, ué, mas por que essa equipe aqui tá com tantos afastados? O que tá acontecendo? Estranho. E o afastado não é só um afastado. Pensa o seguinte, hoje, se um empresário vê o seu funcionário sendo afastado, o que ele tem ali? Um buraco. O que ele precisa fazer?
Preencher. Ou seja, ele tem 2 prejuízos. Depois do afastamento, depois do 15º dia, a Previdência vai pagar. Mas se, por exemplo, esse camarada, ele vai para a Previdência e ele tem um burnout, hoje o burnout é uma doença do trabalho equiparável ao quê? Ao acidente de trabalho. Ele vai ter o quê? Um benefício previdenciário que dá a ele uma estabilidade de 12 meses. Não, ainda. E ele também vai para o INSS, recebe o benefício, mas o empresário continua tendo que pagar outras coisas, né? Plano de saúde, por exemplo. Aí que tá. INSS. Então não é assim, porque às vezes você que é colaborador também pensa que foi afastado da empresa, tá isenta. Não, e tem teto também, às vezes dá problema esse negócio do teto, né? Então não é assim. Então complicada essa equação, por isso que é importante que dos 2 lados todo mundo funcione direitinho para que quem precisa realmente ficar afastado possa ficar afastado recebendo, porque ainda tem os problemas do INSS, né? Muitos. Porque é hoje público, né? E hoje de quem é o problema quando o INSS não faz a parte dele? É do empresário. Quem arca com isso? Porque o risco da atividade empresarial é de quem? É do empresário. Ou seja, é um perde-perde. Não tem ganha-ganha. É só perda. Isso. Exato. Isso é sensacional. Perde é quando você não cuida desse ambiente. Se você cuidar desse ambiente, e isso envolve o empreendedor, envolve os colaboradores, envolve você também sempre, envolve a segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, envolve todo mundo trabalhando harmonicamente para que tudo funcione bem e certamente o resultado final vai ser melhor. Porque daí não tem o perde-perde que você falou. O funcionário vai trabalhar conseguindo entregar e no final o resultado vai, como um todo, vai existir, né? E a empresa continua saudável. E isso é que a gente precisa de cuidar. Isso é o mais interessante. É entender na raiz o problema. Porque, veja, não adianta hoje, e isso vale para tudo, na nossa profissão e no médico também. Porque, veja bem, qual que é o grande problema hoje da medicina? O cara que analisa mal. Qual que é o grande problema da advocacia? O cara que analisa mal. Se eu for numa empresa e eu analisar mal, que resultado eu vou ter? Nenhum. Vai melhorar um mês a empresa, depois eu vou voltar para o mesmo problema. Pode até piorar. Exatamente. Pode até piorar. Eu não vou... aqui a gente precisa sempre olhar para... Quando a gente começou essa conversa, a gente falou assim, vamos olhar para as pessoas. Exatamente o que a gente precisa fazer. Olhar para as pessoas, porque elas são o nosso maior ativo sempre. E são elas que vão, que eu chamo de carregar o piano. Você não vai ter hoje uma empresa de 1000 funcionários sem carregadores de piano. Você vai ter diversos carregadores de piano. E essas pessoas são seguidas por gestores, que são seguidas por outros gestores. E o que eles fazem? Como que eles caminham no dia a dia? Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é analisar o porquê aquele caminhar não é correto. E aí como que a gente vai fazer isso? Seja um regulamento interno, seja um treinamento. Sabe, um treinamento hoje é tão valioso. Você entrar numa sala e explicar para a pessoa o que é um assédio moral. O que é uma perseguição. E mesmo tendo treinamento, tendo diversos mecanismos contratuais ou dispositivos contratuais, leva tempo. Porque uma coisa é mudar uma cultura. Uma cultura organizacional, ela leva tempo. Isso começa de cima para baixo. Desde a primeira pessoa, o primeiro gestor que está à frente comandando os demais. Se tiver todos esses documentos, se não tiver na cabeça da pessoa, não adianta. Só vai ter a formalização, mas não vai ter a efetivação. Exatamente. Por isso que é o que eu falei também no início. É uma mudança de mentalidade. E vale para todos. Né? Vale para todos. Claro que nem todos vão conseguir. Né? O jogo é esse. Tem lugar que você se enquadra melhor, tem lugar que você não se enquadra tão bem. Mas uma mudança desse porte leva tempo, sim. Não é da noite pro dia. Não é. E vocês sabem qual a primeira coisa que eu pergunto pro empresário quando eu vou à empresa? Você tá preparado? Porque é o seguinte, a gente vai ter que mudar coisas aqui que provavelmente vão gerar um certo incômodo inicial. Porque toda vez que a gente precisa fazer... na zona de conforto. Exato. Né? Por exemplo, se você ficar 3 meses sem fazer exercício físico, sem ir à academia, o seu corpo, ele é acostumado com descanso. O corpo gosta do descanso. Vai querer continuar. Quando você tira ele do descanso, o que acontece? Se gera um desconforto. É a mesma coisa com o empresário. Você chega no empresário e diz, olha, nós precisamos mudar. O jogo não tá legal do jeito que está. Mas você precisa ser o primeiro. Então você tá disposto, porque senão a gente nem começa.
Sabe por quê? Porque depois você começa e o empresário não está realmente disposto, simplesmente a rasgar tempo, rasgar situações e... Não, e rasgar dinheiro nesse Também, caso também. Nesse caso, é isso aí, rasgar dinheiro. Tem muito jeito. Você precisa realmente querer a mudança. Agora, como que você chega nessa pergunta? Quando você começa a olhar para sua operação e começa a ver as coisas desandadas. Porque, com todo respeito, os empresários brasileiros, e todos vão me entender quando eu digo isso, o empresário brasileiro ele começa a achar que ele tem que mudar quando o problema já foi criado. É muito raro a gente olhar para o empresário brasileiro e pensar... Proativo, né? Exato. Ah, não, deixa eu pensar o que eu posso fazer. Não, a hora que ele tem a dinamite já acesa, aí ele começa. Deixa eu ver como é que eu apago essa dinamite para não explodir. Esse é o grande barato da coisa, não é? E essa dinamite vai começar nas pessoas e não no dispositivo contratual que ele fez. Exatamente. Porque você fazer um trabalho com pessoas... Até melhoraria essa frase. A dinamite começa o dia que ele abre o CNPJ. Já tá acesa. Verdade. Verdade. No Brasil, talvez um pouco pior essa questão toda, mas acho que o empresário ele tá disposto a isso, né? A tentar apagar essa dinamite. Mas também o que você falou tem de se pensar que talvez ele nem perceba e nem pense que já tá acesa a dinamite desde o começo. Exatamente. Então, quando ele vai pensar em trabalhar nessa dinamite, ele já tá quase explodindo. Acesa já tava. E a gente tem uma tendência... Você falou do jeitinho brasileiro. É exatamente o quê? Eu pego a dinamite que tá acesa e acendo outra. Por quê? Porque é assim que o brasileiro resolve muitas vezes. Emenda o pavio. Emenda o pavio. E aí o que acontece? Explode a primeira. Aí a hora que explodiu a primeira que eu vou pensar... O que eu estou fazendo de errado? Será? E no final, isso não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Não queira dar jeitinho, porque parece na hora que deu certo, mas... Ou parece na hora uma economia. Parece uma economia, mas a longo prazo vai dar muito problema, não vai ser bom, vai falir o teu negócio, vai terminar com o teu negócio. Tem que ter uma estrutura que comece já sabendo que está acesa a dinamite, procurando todos esses profissionais que possam auxiliar em tudo isso, porque se não pensar assim, esquece. Exatamente. Em qualquer lugar do mundo, né? Tem que começar direito. Eu também, que nem a gente estava falando no começo, que no começo é mais difícil e tal, mas assim, tem que já pensar que precisa estar em ordem, tudo em ordem, o mais cedo possível, né? Porque senão essa dinamite vai explodir. Né? Eu tenho muita compaixão, por exemplo, dos contadores. Você sabe, os contadores são ótimos, só que o empresário não tem o capital suficiente muitas vezes para pagar os profissionais certos. Então o que ele faz? Ele usa o contador. Aí o contador vira médico, advogado, psicólogo. Coitado. Esse país é estranho, né? Nada contra contador, muito mas pelo contrário. Mas realmente aqui tem essa prática, né? É porque o contador vai ser sendo que deveria ser um advogado. Só que é a primeira pessoa que ele vai ter contato para abrir a parte burocrática. Exatamente. Daí você falou perfeitamente, ele vai ter disponível o capital inicial para fazer tudo certo, ele faz o jeitinho brasileiro e utiliza o contador, que é o seu primeiro passo. Recentemente teve uma atualização do Ministério do Trabalho para formalizar o vínculo entre empregador e empregado, o e-social. Isso está tendo alguma demanda pro direito trabalhista? Meu Deus do céu. O e-social, olha, mais uma vez, compaixão dos contadores. Sim. Porque eles que lidam muito com esse sistema. E é um sistema ainda muito em início. E tudo que começa é difícil. Então é lógico que nós vamos ter demandas. Nós vamos ter problemáticas sobre... Só que o e-social, de outro lado, ele hoje é como a malha da Receita Federal. Ele vai facilitar demais a questão de você investigar a empresa. Então, se de um lado você facilita, de outro, para o empresário é mais um cuidado. Então, mas é isso que eu estava falando. Não adianta fazer errado, porque hoje, sem fazer tudo direitinho, por exemplo, sem cumprir as questões do e-social, você não consegue emitir uma nota. Exatamente. Você não consegue ter receita para sua empresa, você não consegue pagar o INSS. Então, a regra é essa. Todo mundo sabe. Fora os outros riscos e os... Sim, fora os riscos inerentes a qualquer procedimento empresarial. Mas no Brasil, você mora aqui, então, enquanto for assim, você tem que respeitar. E a tendência é essa. Né? Também, quando a gente teve alguns estudos sobre isso, a Receita Federal no Brasil tem
um dos melhores sistemas de controle do mundo. Acho que chama, não me lembro se é Falcão que chama agora, uma coisa assim, mas é um dos melhores do mundo. Então não tem como fugir. Se você entrou nesse jogo, saiba as regras, igual você vai jogar. Vai ter um esporte, você vai respeitar as regras. Quem você falou no começo da nossa conversa, que são as 4 linhas, né? O E-Social tá dentro das 4 linhas. Não tem como fugir. Hoje não dá para fazer o pagamento de um colaborador sem ter o E-Social alimentado. Não tem como. E sim, é uma ferramenta para o governo fiscalizar mais facilmente ainda. E a gente só respeita. Exatamente. É algo que a modernidade está aí. A modernidade está aí. Então nós temos que fazer o que com isso? Nós não podemos ficar parados. Nós temos que acompanhar esse movimento. E o E-Social é um movimento comum. É um movimento que a gente espera. Porque é óbvio que hoje o sistema precisa disso. É muito mais fácil do que, por exemplo, se o fiscal do trabalho bate na porta de uma empresa, diz assim, olha, me dá a documentação. É um calhamaço, gente, de documento. Me dá o livro ponto, me dá Deus. o caixa. Nem precisa com o E-Social mais. Desculpa, é um pesadelo. Com o E-Social é diferente. A conversa muda de figura. Né? Você como solicita coisas, como que o fiscal solicita, hoje é muito mais fácil, é tudo online. Hoje uma das maiores demandas que você comentou, doutor Bruno, foi da questão do afastamento por burnout. Sim. Como que é a interpretação do juiz nesses casos de burnout? Até onde ele vai aprofundar na questão da relação trabalhador-empregado? E como que é o procedimento nesses casos? O que mais ocorre? Quando a gente tem um caso de burnout que foi ao judiciário, então geralmente isso vai envolver uma perícia. Perícia o quê? Médica. Então o que é a perícia médica? É basicamente um médico olhando para a pessoa e fazendo uma anamnese, um questionário, uma pergunta. O juiz contrata esse perito. O perito é do juiz, exatamente. É do juiz. É daquele tribunal, daquela vara. É um perito profissional que eles chamam de profissional de alta confiança. E ele vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, olha, não, realmente... Vai comprovar ou não aquilo que a pessoa está falando ou que está até num relatório médico. E se comprovado, aí você vai chegar a algumas conclusões. Quais são? Você me perguntou quais são as conclusões. Eu posso ter uma incapacidade. O que é a incapacidade? Eu sempre explico para meus alunos também isso. Incapacidade eu entreguei 100% do que eu posso para o empregador. E ele me devolveu com 50%. Então eu tenho uma incapacidade de 50%. Claro que isso não é uma matemática exata. Nós estamos falando do cérebro, por exemplo, de uma pessoa, ou de um braço, ou de um dedo. Mas isso é calculável. Né? Existe uma tabela da SUSEP. É um sistema que diz assim, olha, você está 30% incapaz e por um período que a gente chama de temporário. Ou você tem a sua incapacidade, mas é o período até o resto da sua vida, o quanto você viver. Então é isso que a perícia... O tribunal utiliza a tabela da SUSEP para fazer questão? O perito utiliza. O perito utiliza? Perito. Para medir a porcentagem de incapacidade, muitas vezes, até para ilustrar, mas é mais motora daí no caso, né? Isso. De membros, entendeu? No burnout já é um pouco diferente do que você estava falando. Mas só até para puxar essa questão do burnout que você estava perguntando, assim, falar como médico, né? É bastante complexo isso, né, Bruno? Muito. Porque fazer o diagnóstico de burnout é bastante controverso e complexo. Muitas vezes, eu preciso falar aqui também, por ser da minha área, você tem às vezes o funcionário falando que está em esgotamento, o psiquiatra às vezes, eventualmente, passando um relatório de burnout, só que esse psiquiatra, por exemplo, muitas vezes não tem a ferramenta adequada para fazer esse diagnóstico. Que é qual? Saber o trabalho do colaborador. Teoricamente, esse trabalho de fechar um diagnóstico de burnout obrigatoriamente passa pela empresa. Então o psiquiatra no consultório acabou não tendo esse acesso e acabou fechando esse diagnóstico. Que muitas vezes não, que sempre é multifatorial. Né? Por isso que precisa do perito. Aí o perito do juiz, ele vai às vezes visitar, ele vai visitar o ambiente de trabalho. Vai fazer lá uma diligência, né? Por outro lado, a empresa também vai se defender, né, Bruno? Vai contratar o perito dela, que o nome mais adequado é assistente técnico. Isso é comum a empresa contratar esse assistente técnico ou ela já cata o perito da... Não. A empresa não pode... Aí vamos levar um... Não, tem que contratar.
Mas a Porque empresa... senão vamos dizer assim, para explicar, vai só o perito bate, a empresa não se defende, acabou. Parênteses. E o gestor não percebeu que a pessoa estava com burnout e isso não conta? Aí a gente está aprofundando um pouco mais. Porque tá tendo uma briga entre peritos. Do juiz e da empresa. Só que, peraí, vamos olhar todos aqueles documentos para trás, deixar um pouco de lado e ver a pessoa, que nem você comentou. Você faz a visita à empresa e vê como é que tá toda a operação dela. Realmente existe sempre os dois peritos? Não entra a empresa, o gestor e fala, peraí, gente, não, realmente vamos afastar. Como é que é no dia a dia? Na verdade, pode existir até 3. Claro. Porque o próprio... Ele pode também ter o dele. O reclamante, o funcionário, pode ter o dele também. Vejam, são 3 pessoas com 3 pensamentos ali, teoricamente individuais. Mas quando a gente olha exatamente o que você falou, quando a gente olhar para a operação, a gente vai começar a entender. Ele vai matar a charada. Vai matar a charada. Antes de chegar nisso tudo. E pode sim o gestor ser arrolado em tudo isso, né? Pode. Como um assediador. Claro que pode. Então você, gestor, como eu falei, os séculos, as décadas foram evoluindo para que nós todos, nossos irmãos, nossos filhos, possamos trabalhar em ambientes saudáveis. Né? Então isso não é ruim, gente. Toda essa espécie de controle, de regra. Tem que ter regra. Imagina um futebol sem regra. Quanta voadora ia sair no campo? Dá na mesma. Então isso tudo bom. É muito bom. Para que possa a coisa fluir com saúde. Para que possa, nas vezes que sair desse prumo, o doutor Bruno vai lá entrar e vai assessorar essa empresa. Vai lá atuar dentro de um tribunal do trabalho, ou seja, um tribunal de justiça comum. Isso que tem uma discussão dessa também, não importa. Vai tribunal e vai atuar lá na justiça para que todos aqueles instrumentos aqui que a gente falou desde o começo, CLT, contrato, convenção, compliance, ética e mais umas inúmeras situações importantes, sejam todas cumpridas para que no final ninguém chegue em burnout, em tendinite, em bursite, em lombalgia, para que o resultado da empresa seja garantido. E a saúde do funcionário mantida. A saúde do funcionário seja mantida e tudo funcione bem dentro de tudo que a gente falou aqui desde do começo, que é ter um ambiente empresarial saudável e aí todo mundo sai ganhando. Em casos trabalhistas, tem alguma... Isso eu já ouvi falar e acredito isso que você viva isso diariamente. Em casos trabalhistas, tem alguma maior beneficiado? Sempre o juiz vai olhar mais para o lado do funcionário e menos para o lado da empresa? Isso eu já ouvi falar há algum tempo. Isso realmente faz sentido? Eu tenho brincado, né? Eu tenho brincado muito com... Eu tenho muitos amigos juízes, desembargadores. Hoje o chip mudou. Mas era muito assim, porque a legislação trabalhista... Peraí, eu também quero aprender. O chip mudou para que lado? Porque hoje o juiz trabalhista já não é mais aquele... Não é pro que assina tudo que em prol do... passa a mão na cabeça do funcionário, não. Não, hoje isso é uma coisa... correto. Totalmente diferente. Hoje os juízes, eles entendem muito mais dos meandros empresariais do que nós imaginamos. É que a legislação trabalhista, por si só, já é protetiva ao trabalhador. Porque é outro assunto. Porque é outro assunto, porque é óbvio, o detentor do capital, nós vamos falar de capitalismo, a gente já vai... Daí já entra em searas políticas que matam o nosso assunto. Exato. Não é essa a ideia. Aqui não é um programa político, pelo amor de Deus. A gente precisa entender que o juiz do trabalho, hoje, não é mais aquele que passa a mão na cabeça do trabalhador. Olha, isso eu não sabia. Ele hoje é muito mais equilibrado e equitativo do que outras épocas. Sensacional. Então, quer dizer que quando eu tenho realmente... E olha que eu tenho visto muito, gente, muito mesmo... O juiz, ele vê o trabalhador que vem para um processo de uma maneira, muitas vezes, mal intencionada. Gente, mal intencionado tem um monte. Tem empresário, tem empresário para todo mundo. Mas o juiz do trabalho, hoje, ele está muito mais atento. E ele tem uma tendência, hoje, de realmente não passar a mão na cabeça. Fazer o certo. Fazer o certo. Afinal, o juiz é para isso. E aplicar aquilo que ele foi treinado e que ele estudou de forma justa, equilibrada. Então, quer dizer, não é mais aquela festa do caqui, que eu entro com qualquer coisa, faço o que eu quero e o trabalhador sai com um acordinho bom. Não. Hoje, sinceramente, é um risco para a pessoa que entra com uma ação mal feita, com
fatos mal contados. Sabe aquela coisa de Claro. que a gente escutou muito, a gente escuta muito, e é verdade, tá? Não é brincadeira, não. Ah, eu peço um dano moral porque daí eu consigo um acordo 5 mil a mais. Sabe essa história? Essa história existe, mas hoje em dia já não é mais a Não festa. que não haja dano moral. Isso é importante Exato. a gente colocar aqui na mesa. Exatamente. Tem dano moral, tem assédio moral, tem burnout, tem tendinite, tem várias doenças psiquiátricas causadas pela ocupação. Tem tudo isso. Tem. Mas tem quando é verdade. Exato. E tem as pessoas que usam esse caminho de maneira mal intencionada. E só para fazer um parênteses também que você estava falando do burnout, para poder entender o raciocínio, Moisés, o burnout, a diferença, quando você tem uma tendinite, ou uma bursite, ou uma depressão, ou uma cirurgia, um câncer, qualquer uma dessas doenças, em geral, né, a questão é caracterizar como ocupacional. Ter nexo com o trabalho ou não. Aí torna-se Isso, burnout. no burnout... Não, calma. O burnout é na definição ocupacional. E aí vai sempre é uma palavra esquisita, mas nesse caso ela cabe, sempre gerar estabilidade de 1 ano para o funcionário. Então, é como se ele ganhasse no bolso dele 12 meses de salário extra garantido. Independente dos dias de afastamento? Eu sou médico, né? Acho que se eu falar bobagem, pode me interromper. Não, tá certíssimo. Então, o burnout, o cara busca isso. Fala, não, se caracterizar burnout é doença ocupacional, tô feito. E aí também calma. Tem, mas não é como ele falou. É como o Dr. Bruno falou, as pessoas vão tentando. Vamos tentar esse burnout aqui. Então, precisa tomar esse cuidado. Quando existiu essa nomenclatura burnout e acabou entrando abaixo do CID-11, aumentou os casos de burnout exponencialmente. Não, Vertiginosamente. todo mundo tentando, porque antes era síndrome do pânico, ansiedade, e beleza, gente, a gente fica doente. Não vamos interpretar mal quem tá falando aqui. Muitos de nós, às vezes, precisamos nos afastar, sim, e para isso tem o INSS no Brasil, em outros países é diferente, mas tem vários tipos de seguros que possam garantir a sobrevida e a estabilidade financeira de tudo isso, mas o que nós estamos falando é que, às vezes, como o Dr. Bruno falou, existe a má intenção, até do próprio advogado. Você já viu reportagens falando também até sobre médicos que fazem coisas estranhas no INSS. Vocês já não viram isso? Médicos que fraudam. Ué. Atestados de dia a dia. Tem médico que dá um atestado que o cara pede. Então... Aí eu pergunto, pode isso? Então. Eu posso... Não, eu quero... Doutor, esse CID não tá legal. F41 não. F41 não quero. Doutor, não pode falar que eu tô doente. Não falar que eu estou... Não pode ser um Z95. Não pode ser um QD85. Uma conjuntivitezinha. Isso doutor, é um absurdo. Se você vai olhar, 90% dos atestados são sextas e segundas, né? Isso no Brasil, né? Agora eu só falando de Brasil. Então, quando você vai lá no relatório, sextas e segundas é grande pilha de atestado. Pelo amor de Deus, né? As pessoas ficam doentes especialmente, mas também daria outro podcast que falar sobre essas questões de absenteísmo, de falta de doença. E não que as pessoas não fiquem doentes. É o que o doutor falou. Isso. O que acontece tem atividade, Moisés, que por si só existe um alto risco da pessoa ficar doente. Vamos falar de indústria. Pô, a indústria tem movimentos que são mais pesados. São pesados. Por exemplo, quando você levanta a sua mão, quando você ergue a sua mão para cima da cabeça, acima do ombro, e muitas vezes no dia, você vai ter uma tendência altíssima, mesmo fazendo rodízio, do trabalhador ficar com problemas no ombro. E a pessoa vai ficar doente, sim. Só que a regra do jogo é quanto isso custa. Porque isso custa. Tá? Isso custa. Isso. E como faz para diminuir bastante isso? E quando ficar doente, como isso vai ser tratado? Vai afastar? Vai para fisioterapia? Vão comprar equipamentos para melhorar aquela operação, aquele gestual da pessoa? Agora, o mundo precisa também dessas situações, né, Bruno? Na indústria. Situações braçais. E ótimo. Vamos que vamos. Mas precisa ser monitorado, organizado, tá dentro de toda a lei, né? Para que aquele funcionário sofra o mínimo possível o problema, a lesão, a doença inerente àquela função. O impacto. O impacto. E tem mecanismos? Tem mecanismos. Tem. Mas é o que a gente exatamente está dizendo aqui. Uma hora pode acontecer da pessoa realmente ficar. Sim, e a gente não despreza isso. E muitas vezes isso não pode ser, e não pode ser também um mito. É real. A pessoa fica. Sim. E nós temos que tratar isso com seriedade. Nós temos que tratar isso com o quê?
com Empatia, carinho, respeito. carinho com a pessoa. Porque imagina, Moisés, você tá trabalhando, você não tá ali brincando, é o seu sustento. Você não quer ficar com dor no ombro. Só que é o seguinte, você chega na sua casa, você tem um filho. Você vai pegar seu filho no colo, você fica com dor. Você não consegue ficar com seu filho 30 segundos no colo. Poxa, isso não te comove? Isso me comove. Então quer dizer, o que a gente... mas você é advogado. Sim, mas eu tenho que tratar isso. A advocacia, o direito, a área ligada ao quê? A vida humana. Né? Por isso que a gente chama de matéria humanas. Porque é ligado à vida humana. É aquilo que é sociológico. Então nós temos que ter esse cuidado. E claro, hoje, eu falo sempre para os meus colegas advogados e todos que têm aula comigo, todos que me conhecem, vamos ter sempre uma visão ampla dos dois lados. Não é porque eu advogo para um ou eu advogo para outro. Perfeito. É o seguinte, é o que é. Gente, o que aconteceu de verdade? Eu brinco sempre que existem, né, doutor? 3 histórias. A história do A, a história do B e a história verdadeira. Então é exatamente esse é o nosso papo. O que a gente pode fazer para que realmente a gente trate esse problema na raiz. Como que a gente consegue fazer o empresário entender, o funcionário entender. E essa é a regra do jogo. E quando isso chega para um juiz do trabalho, como que o juiz do trabalho olha hoje? Ele olha diferente. E qual o motivo do juiz do trabalho olhar diferente hoje às demandas trabalhistas? Eu creio que foi a própria cultura dos advogados trabalhistas, e aí vou falar dos advogados trabalhistas de reclamante e de funcionário. Porque o que acontece é, de tanto a coisa aí para um lado não muito legal, mentirosa, muitas vezes uns fatos mal contados. Número de causas será alto? Número de causa alto, não, porque pode acontecer realmente, e isso depende... Mas número de casos altos nesses casos? Pode acontecer, porque é mercado. Exemplo, pode acontecer de um ano a gente ter uma economia que tem uma baixa densidade, aí nós estamos falando de capitalismo de novo, de economia, e aí o número de empregabilidade vai diminuir. O empresário é obrigado a se alocar nisso, e aí diminui. Onde que ele enxuga? Ele precisa demitir. E aí aumenta os casos trabalhistas. Mas eu acho que o juiz do trabalho ele vê hoje essa situação porque é cultural. Cultural é... Tanto que os advogados trabalhistas acabaram contando histórias que não fazem sentido e acabou que o juiz do trabalho... E hoje Então uma adaptação legal, né? Uma adaptação interessante que olharam e falaram, não, vamos para cada vez para o mais correto. E sabe o que acontece também hoje? Muitos juízes são filhos de empresários. Porque sabe o que acontece? Meu amigo, hoje, tanto que falam de solapada, paulada no empresário, tem muito juiz do trabalho que saiu de uma família onde o pai era o quê? Um empresário. E aí ele... até dificuldade, né? Exato. Aí até é um movimento, gente, que até... Ele não percebe. Mas ele viveu isso dentro da casa dele. O que você viveu dentro da sua casa, você vai reproduzir. E ele reproduz isso no judiciário. Lógico que também tem juiz... Ao contrário, que ainda assim protege o trabalhador, ainda assim. Mas eu acho que... Acho não, eu tenho certeza, porque a gente faz estudo de perfil de juiz, tá? Então não é que eu acho, eu tenho certeza. Hoje nós temos uma justiça do trabalho equilibrada. Que bom, né? Muito Ainda bem. equilibrada. Como cidadão, acho isso espetacular. Espetacular, que tem uma justiça equilibrada, né? Que é para isso que a gente imagina que existe um juiz. Para fazer o que é equilibrado, o que é certo, nem prestigiar um nem o outro. Fazer o que é correto, achar então nem a história do A, nem a história do B, mas a verdade. Doutor Bruno, quais são as instâncias trabalhistas? Se um caso já foi julgado, tem alguma outra instância para o empregador ou empregado ou não? Como que funciona? Sim, nós temos hoje basicamente 3 instâncias. A primeira instância é a vara do trabalho, a segunda instância é o Tribunal Regional do Trabalho. Exemplo, o estado de São Paulo é o único estado no Brasil que nós temos 2 tipos de TRT. O TRT da segunda região, que é São Paulo capital, Baixada, e nós temos o interior, Campinas, que é o 15ª região. E nós temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho dentro do Brasil. Lógico que tem casos que vão para onde? Supremo, STF. E aí sim é a 4ª instância, mas na prática pouquíssimos casos têm repercussão constitucional suficiente para chegar até lá. A maioria fica na vara do trabalho ou chega na segunda instância? Hoje nós temos um grande índice até de Tribunal Superior do Trabalho.
Temos, porque vocês imaginam o seguinte, nós estamos falando de uma reforma trabalhista de 2017. Então é evidente que muita coisa mudou. E existe um período digestivo, digamos assim. De adaptação. Você vai mastigando a lei, e na prática a lei ela vai sendo o quê? Ela vai sendo... dinâmica, né? Vai sendo usada da forma prática. A lei está no papel, e aí a quem cabe esse entendimento? E aí nós vamos trabalhando essas teses onde? Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Então eu te digo que hoje tem um alto índice de processo no TST. E uma coisa também que eu percebi também é que a celeridade, a velocidade dos processos trabalhistas mudou muito. Tá muito mais rápido. Eu tô falando bobagem. Nada. Por que muito isso? mais rápido, muito mais rápido. Por quê? Porque o que a gente chama de PJE, o processo judicial eletrônico, ele facilita demais. Pense o seguinte, imagine um processo físico, papel. Antes, só para você fazer uma remessa de um processo para o tribunal, levava mais de 2 meses. Aí o processo chega em papel no tribunal, aí você pega e sorteia uma das 18 turmas do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, por exemplo. Quanto que demora isso? Hoje não. Num clique, o processo está na segunda instância. E já sorteado, já cai na mão do desembargador. Então, assim, só nessa brincadeira, nós já economizamos basicamente 3 meses. E o mesmo se aplica quando o processo vai a Brasília. Mas, não obstante isso, a justiça também tem uma aparelhagem melhor. Se equipou melhor, treinou melhor, mais gente, que legal. Mas tá bem mais rápido. Muito mais rápido. Hoje, um processo judicial, que antes durava 4, 5, 6 anos, hoje ele dura 2, 3, quando muito. Até menos, né? Até menos. Já vi bem menos, meses. Bem menos. Porque se a gente se o processo não for para instância superior, é muito rápido. Realmente O que era antes anos já virou meses, né? Uma audiência hoje, em média, 3 a 4 meses a primeira audiência. A primeira, né? Que às vezes já se resolve nela, então Exato. O processo inteiro que demorava 5 anos, 3, 4 meses tá resolve. Isso novamente bom para todos os lados. Porque se o funcionário tivesse afastado com um motivo real ou um motivo não justificado, nesses 3, 4, 5 anos, como é que funcionava? Quando a causa era resolvida, como é que ficava para trás? Eu acho que aí, com todo respeito, até o empresário leva mais vantagem que o funcionário. Porque, de um jeito ou de outro, Moisés, a empresa continua funcionando. Mas o funcionário, ele fica o quê? Ele fica numa expectativa de direito, né? E muitas vezes com a vida parada. Vida parada, essa é a realidade. É uma tristeza, mas acontece muito. Acontecia, hoje acontece muito menos. Hoje muito menos. Então, por exemplo, até um processo que envolve doença, nós temos perícias muito mais rápidas. Sim, claro. Porque os médicos, nós temos mais profissionais cadastrados nas varas do trabalho. Tudo é muito mais rápido. Tudo é muito mais veloz. E para mim, na minha opinião, sim, favorece todo mundo. Porque eu também acho. Falta de definição, Moisés, não é legal para ninguém. Como um todo, né? O mercado como um todo sai ganhando. Porque daí, uma coisa que eu falo aqui tranquilamente é que sobrevive quem faz tudo certinho, né? Quem consulta direitinho o Dr. Bruno, quem consulta direitinho as regras, as convenções, respeita. É esse cara que vai conseguir chegar no final grande, sustentável, com saúde. E vai conseguir ter resultado, ter uma equipe boa, produzindo, todo mundo trabalhando de maneira que possa, então, cumprir seu objetivo, né? Sustentar seus entes, produzir, crescer dentro das corporações, eventualmente depois se tornar também um empreendedor e assim por diante, fechando esse ciclo aí da vida, né? Doutor Bruno, só retomar um assunto que na hora acabei não comentando. Na convenção coletiva, quando cai na mão do juiz, como que ele leva essa interpretação do que chega, que era para consta na convenção coletiva, mas não é realizado tipo no dia a dia? Algum benefício ou uma exigência? Até onde ele vai olhar? Convenção coletiva, contrato de trabalho... O juiz do trabalho vai olhar tudo. Inclusive, ele pode falar se a cláusula da convenção coletiva é abusiva ou não. É constitucional ou não. Tem cláusula de convenção coletiva que, apesar de ser convenção coletiva, não é legal. Ela é ilegal. Flagrantemente, ela não é legal. Daí o juiz desconsidera. E desconsidera ela. E aí muda toda a regra do jogo, né? E quando desconsidera uma regra da convenção coletiva, atrapalha bastante a situação. Então, até isso nós temos que prestar atenção. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para todo mundo que está nos assistindo entenderem. Imagine uma empresa
de frete, de motorista de ônibus, que faz fretamento de pessoas. O motorista, ele se ativa em pegadas. O que é pegadas? Ele não trabalha 8 horas seguidas, igual a gente vai numa empresa, senta na cadeira e faz as coisas. Não, ele trabalha um horário, aí para. Aí depois trabalha outro horário, aí para. E depois trabalha outro horário. Isso a gente chama de pegadas. Imagina, a convenção coletiva fala que eu posso ter dupla pegada. Então eu posso parar um horário, pegar um horário, trabalhar 4, 5 horas, aí eu fico 3 horas em descanso. E aí depois eu pego mais 4, 5 horas, e aí eu entro no meu descanso da minha jornada. Isso para a lei trabalhista é ilegal. Mas para a convenção coletiva é legal. Então essa cláusula, ela pode ser aplicada? Teoricamente, sim. Agora, imagina que eu tenho 3 pegadas na empresa e a convenção fala que eu posso ter 2. O que a empresa fez tornou a cláusula abusiva e ilegal. E aí eu vou ter um problema. E aí eu vou ter o quê? A desconsideração de tudo isso pelo juiz do trabalho. Aí é o perigo. Porque a pessoa que faz isso na empresa, o que ela faz? Com boas intenções, mas ela gera um passivo altíssimo para ela. E lógico, você tira a vida social do trabalhador. A pessoa dirige o dia inteiro, não consegue conviver com os familiares. Como é que você convive com o seu familiar trabalhando 5 horas, aí ficando 3 em descanso, aí depois trabalha mais 5, depois... Então, o juiz do trabalho, ele olha tudo isso. Beleza. Demais. Aprendeu bastante, Moisés? Obrigado, doutor Bruno. Sensacional. Bruno, grande doutor Bruno Gualda, direito trabalhista, deixa pra gente uma mensagem final, depois de todas as explicações interessantes e espetaculares que você deu pra gente, uma mensagem final sobre a tua área, a tua atuação. Bom, se puder deixar uma mensagem final para todos, eu deixo que todos nós sempre tenhamos a máxima consideração para um com o outro, porque no fim das contas, isso é a convivência nossa, é a nossa vida, um com o outro, respeito um com o outro. Então, em qualquer lugar que eu vou, eu sempre pretendo que as pessoas umas e as outras se respeitem. E amor acima de tudo. Amor à vida, porque quando a gente ama uns aos outros, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. Então eu não vou falar muito da minha área, porque a minha área ela é uma área muito polêmica, mas a gente precisa amar uns aos outros. Se eu puder deixar um recado para todos ame o seu empregador, ame o seu empregado, ame o seu gestor, porque quando eu amo, eu entendo, e quando eu entendo, eu me coloco no lugar do outro. E isso gera algo fantástico, no fim das contas. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós vivemos, e é para isso que nós vivemos. Legal, amei essa mensagem. Sorte de todas as pessoas, todos os colaboradores que o têm, todos os empresários que o têm como advogado. Doutor Bruno Gualda, obrigado. Você que está aí, compartilhe, espalhe conhecimento. Moisés, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Pessoal do estúdio, obrigado. Doutor, até o próximo episódio. Doutor Bruno, obrigado mais uma vez. Valeu.